Bom dia, pessoal, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma aula de EBD e nessa aula nós vamos aprender sobre a simbologia do sal e da luz, beleza? Nós vamos introduzir esses temas, né, o sal e a luz, porque nas próximas aulas a gente vai lidar com eles de maneira um pouco mais aprofundada, né? Tanto o sal quanto a luz, mas de forma separada. Nessa aula a gente vai falar dos dois, né? E como texto de referência, a nossa revista utilizou o texto de Mateus 5,13. Vamos lá? Vamos abrir lá. Se você ainda não está com a sua Bíblia, pausa o vídeo, vai lá pegar, beleza? Então vamos lá. Mateus 5,13 diz o seguinte: Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre a forma que Jesus utilizou, né, para apontar a missão do cristão de pregar o evangelho, né, tanto do cristão, né, e da igreja em si, para pregar o evangelho e para ser exemplo, né, neste mundo contra o mal e contra a corrupção que existe na sociedade, né. Então, a forma como ele nos orienta por meio desses dois elementos, o sal e a luz, com que forma a gente deve se relacionar com o mundo e a forma como a gente deve se posicionar dentro dele, né? Então a gente vai nos aprofundar nesses dois elementos, tanto o sal quanto a luz, e vamos ver o que a gente pode, né, colocar em prática dentro de... Bom, gente, aí no versículo que a gente utilizou do texto de referência, de Mateus 5,13, a gente observa no início dele que Jesus diz o seguinte: Vocês são o sal da terra. Ou seja, ele está comparando os cristãos com as propriedades do sal, certo? Ele está relacionando os dois. Então, o que a gente pode tirar disso? Onde o sal ele é introduzido, ele provoca mudanças. Então, isso torna ele um elemento estimulante, né? Ele não deixa nada igual quando ele está presente, certo? Ele faz a diferença. Então, ele coloca em ação aquilo que precisa ser feito, né? E assim, a gente aprende com Jesus que nós, a igreja, o corpo de Cristo, nós devemos fazer diferença no mundo, colocar em ação o que precisa ser feito, sendo dinâmicos e ativos, e não passivos, não nos conformando com as más obras e com a corrupção que tem aí fora. A gente deve fazer a diferença. A gente deve demonstrar o caráter de Cristo no nosso testemunho de vida. Nós devemos demonstrar que nós somos diferentes, porque aquele que está presente na nossa vida, né, aquele que fez a diferença na nossa vida, pode fazer diferença na vida das pessoas que estão aí fora, perdidas e não sabem aonde depositar a esperança, aonde depositar os seus anseios, as suas dores. Por isso que tem tanta gente sobrecarregada de dor, sobrecarregada de preocupações, porque não tem onde deixar. E nós, como igreja, temos a oportunidade de dar esse diferencial na vida das pessoas, de temperar a vida delas com palavras que vão mudar, que vão mudar o dia delas, que vão mudar a forma de pensar, né? Nós temos que nos posicionar. Nós não devemos ser coniventes com aquilo que acontece no mundo, né? Então, se a gente pode fazer algo, nós devemos pensar em como atingir, né, essa mudança. O próprio Senhor deu mostras dessa ação, porque ele revolucionou o mundo com a mensagem de boas novas, né? Então, a gente precisa fazer a diferença aí fora. A gente precisa salgar o mundo, levando as boas novas para todas as pessoas, né? A gente tem que buscar levar a salvação a cada um. Por isso eu gostaria que vocês abrissem Romanos 10, versículo 13 ao 15, que diz o seguinte: Porque todo aquele que chamar pelo meu nome, porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele que o salve se não crerem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém fale a eles? E como é que irão falar sem que sejam enviados? Então a gente precisa fazer a nossa parte para que aqueles que precisam
conhecer e crer em Jesus Cristo, crer né, no Senhor, possam ser alcançados e possam conhecer a palavra dele. Bom, pessoal, agora uma curiosidade rapidinha, né, pra gente ter uma noção melhor sobre esse versículo que a gente utilizou como referência até agora, que foi de Mateus 5,13, né, que diz o seguinte: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. Aí a nossa revista, ela traz uma curiosidade, tipo, como referência a esse versículo, né? Que diz que o sal do Mar Morto, como ele era misturado com as impurezas do solo, ele perdia o sabor mais rápido. Então, ele perdia a capacidade de temperar mais rápido, por causa de estar misturado com outros sais. Então, aí, quando ele perdia o sabor, ele era jogado nas estradas, né? Para ser pisado, né? Então ele era, no período bíblico, ele era usado como pavimentação. Então aí a revista traz essa curiosidade para a gente ter uma referência quando a gente vai olhar, né, diretamente para esse versículo, né? Que quando a gente perde o sabor, quando a gente não faz a diferença, a gente não é diferente do, né? Quando a gente perde a diferença, a gente se torna uma coisa neutra. Então se não serve para temperar, é algo que não tem valor, né? Quando a gente não está disposto, quando a gente se corrompe, né, com as coisas que estão no mundo, a gente se torna igual àqueles que estão perdidos, né? Então, além disso, né, esse potencial, né, essa capacidade de mudança, que é a ação do Espírito Santo em nós, né, quando nós nos obedecemos à palavra de Deus e nos permitimos ser instrumentos na mão dele, é aquilo que né, promove uma verdadeira mudança, né, no mundo em que a gente vive. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a importância do sal na Bíblia, né? A nossa revista, ela traz muitos usos e utilidades do sal na Bíblia. E aí eu vou ler com vocês pra gente aprender. Vamos lá. Primeira utilidade era que o sal era usado para condimentação de alimentos para humanos, tanto para humanos quanto para animais. Para quem não sabe, condimentação é temperar, né? Trazer o sabor, temperar mesmo. Então, vamos lá. Para a gente confirmar isso, né? Para a gente ver na prática, na palavra de Deus, a gente vai abrir em Jó, que tá lá no Antigo Testamento. Jó, antes de Salmos, tá? Capítulo 6, versículo 6 também, que diz: por acaso se come sem sal uma comida que não tem gosto? Então aí é uma utilidade, né, que a Bíblia traz, o sal para temperar a comida humana, certo? Para dar sabor, para dar gosto. E dos animais, né, para temperar a comida dos animais, que está em Isaías, também no Antigo Testamento. Logo depois de Cântico dos Cânticos, tá? Então, é Isaías 30, versículo 24, que diz o seguinte: os bois e jumentos que trabalham na terra terão uma ração especial, com cereais e sal, preparada cuidadosamente, né? Então, o primeiro uso é que o sal era utilizado para temperar os alimentos, tanto de humanos como de animais. O outro uso é para preservar alimentos de putrefação e decomposição, né? Que é o que a gente também vê bastante na escola sobre isso, né? Que o sal, antes de existir a geladeira, as pessoas usavam o sal para conservar os alimentos. Então, a gente vai abrir em Êxodo 30. Êxodo 30. Versículo 35, que diz: e faça um incenso de mistura aromática, tempere com sal puro e santo, segundo a arte do perfumista. O outro uso é que no Antigo Testamento os sacrifícios e ofertas tinham que ser acompanhados de sal, sobretudo os de cereais ou manjares e os holocaustos.
simbolizando a natureza eterna da aliança de Deus com Israel. Então, o sal, ele representava, né, como eu acabei de ler, a natureza eterna da aliança com Deus, de Deus com Israel, ou seja, ela se mantinha conservada, né, era uma representação dessa aliança que se manteve eternamente, né, que se mantém eternamente. Então, vamos lá, abrir em Levítico 2:13, que diz o seguinte: E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas ofertarás sal. Outra passagem, né, é de Ezequiel 43:24. Ainda no Antigo Testamento, gente. 43, versículo 24, que diz o seguinte: Você deve apresentar os animais perante o Senhor, os sacerdotes colocarão sal sobre a carne e queimarão os 2 animais. Serão um sacrifício queimado, né, um holocausto, para a dedicação do altar ao Senhor. Né? Então aqui, nesses 2 versículos, a gente pode observar a importância do sal, né, a presença do sal nos sacrifícios para que fosse representada, né, a permanência da aliança de Deus com Israel, certo? Permanência eterna. A outra utilidade é que, por causa do valor medicinal do sal, os recém-nascidos eram banhados com água salgada e esfregados com sal. Então, a gente pode ler lá em Ezequiel 16:4, que diz o seguinte: E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada sal, nem envolta em faixas. Né? Então, além disso, o sal tem uma importância medicinal, né? Que a gente utiliza até esse valor medicinal até nos dias de hoje, né? A outra utilidade, né, a relevância do sal na Bíblia, é que a aliança perpétua de sal a aliança perpétua de sal instituída por Deus com seu povo de Israel, né? Essa aliança ela tinha o propósito de servir como um emblema de lealdade e permanência, né? Significava a fidelidade, né, de Deus com Israel. Enfim, o próximo tópico, nós vamos falar sobre o cristão como luz no mundo. Então, para isso eu quero que vocês abram, né, ainda no versículo, no versículo de referência, né, logo após o versículo. Então, é Mateus 5, versículo 14. Vamos lá? Mateus 5:14. Que diz o seguinte: Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim, também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Bom, gente, a luz, ela não tem preconceito, né? Assim como a gente acabou de ler no versículo, ela que diz, pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, ela brilha para todos. Então, novamente, Jesus, ele nos compara a um outro elemento, né? Que é a luz. Então, as propriedades desse elemento também têm que ser encontradas em nós como cristãos. Ou seja, quando a gente vai manifestar, né, a justiça de Deus, eu digo, imitando, seguindo a Cristo, sabe? Seguindo aquilo que ele nos disse para fazer, nós não devemos ter preconceito. A gente faz isso para qualquer pessoa, seja ela rica, pobre, seja ela bonita, feia, seja ela mais nova, mais velha, seja ela de qual raça ela for, enfim, qualquer tipo de pessoa. Essa luz, né, a que ilumina, que clareia a vida das pessoas, ela é manifestada para todos, né? E também diz no versículo, né, que ela é colocada no lugar adequado.
né? Então, Deus tem um propósito em tudo aquilo que ele faz. Então, para cada tipo de pessoa, né, para cada tipo de habilidade que ele deu para cada um de nós, ele nos vai colocar no lugar adequado para que a gente possa manifestar essa luz. Bom, gente, outra característica que a gente observa na luz é que ela precisa ser alimentada. E no nosso caso, para que possamos ser luz no mundo, nós temos que buscar na fonte, que é Deus, né? Ou seja, na sua palavra, no nosso relacionamento com ele, né, por meio da oração. E assim, né, estarmos alimentados dele para cumprirmos os propósitos que ele tem para nós, certo? Sendo luz no mundo, cumprindo a missão que ele né, nos deu, que é levar o evangelho a toda criatura. Próxima característica é que as luzes, elas não se misturam, a luz não se mistura com as trevas, né? Não tem como você querer ser luz no mundo, né? Clarear a mente das pessoas, né? Trazer elas para a luz, se você não transmitir isso com a sua vida. Você não tem um bom testemunho, você continua fazendo as más obras, né? Não, não obedecendo a palavra de Deus e não buscando isso, né? A luz também aquece lugares frios, lugares onde há incredulidade, lugares onde não há boas obras, lugares onde se perdeu a esperança. A luz vem e consegue trazer tudo isso de volta. A luz também sinaliza, né? Ela orienta os perdidos. A luz, ela traz a verdade à tona, ela clareia, né? Ela direciona para o caminho certo. Aí, gente, nós vamos ver agora o que significa luz no dicionário. E a nossa revista trouxe 5 significados de luz. Na física, a luz é a radiação eletromagnética capaz de provocar sensação visual num observador normal. Radiação eletromagnética de um comprimento de onda compreendido aproximadamente em 4.000 amperes e 7.800 amperes. 2. A luz é a claridade emitida pelos corpos celestes. 3. A luz é a claridade emitida por corpos que não a possuem, mas que a refletem de outros, reflexo à luz dos planetas. 4. Claridade e luminosidade. 5. Brilho, fulgor, cintilação, a luz dos olhos. E é a partir disso, né? A luz é uma ação eletromagnética que provoca uma claridade, certo? Então, nós, sendo filhos da luz, nós devemos, através de nossas ações, por meio do nosso bom testemunho, iluminar a vida das pessoas que estão no mundo, certo? Então, a gente tem que levar a luz de Cristo àqueles que estão perdidos e, por meio de nossas vidas, a gente tem que levar a salvação, né? A gente tem que fazer com que as pessoas louvem o Pai, né? Louvem o nosso Senhor. Porque lembra do versículo de referência que eu falei, né? Mateus 5, versículo 14. Não, versículo 16. Diz o seguinte. Vamos abrir lá. Mateus 5, 16. Diz o seguinte. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, que nós possamos, por meio da nossa vida, por meio das nossas boas obras, fazer com que as pessoas reconheçam Deus em nós e que louvem Ele, né? Que elas venham a conhecer a Deus e buscar a salvação, né? Se arrepender dos seus maus caminhos por meio das nossas vidas. Então, gente, essa foi a nossa introdução para esse tema. Então, nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar separadamente em cada um deles, certo? Então, eu espero que vocês tenham sido edificados, né? E eu espero vocês na próxima aula. Que Deus abençoe, uma ótima semana. Que Deus proteja cada um de vocês, né? E já falei abençoe, né, Paloma? Mas uma boa semana e até mais. Obrigada por assistir até aqui.